Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta para mais um bate-papo sobre teologia, sobre filosofia, sobre a vida. Por que eu estou falando sobre a vida? Porque essa semana estamos comemorando um dos feriados do Brasil, é o Dia de Finados. E em relação a esse tema, em respeito a todos agora que lembram dos seus entes queridos que a morte levou, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse difícil e espinhoso assunto, a morte. Mas fique tranquilo, não vamos falar desse tema de uma maneira desrespeitosa, jocosa, muito menos de uma forma desesperadora, mas eu espero trazer uma esperança para você a respeito desse assunto e algumas reflexões que talvez farão você pensar um pouco mais sobre o verdadeiro significado da vida, tá bom? Antes de mais nada, eu convido você que não é inscrito no canal a se inscrever aqui, ative o sininho de notificações, isso é muito bom, já falei, tem muitas pessoas que assistem os vídeos do canal Rodrigo Silva Arqueologia, mas não são inscritos no canal. Então, por favor, se inscreva. Isso nos ajuda aí a ter mais visualizações, a ter mais pessoas participando e a notificação chegando a mais gente, tá bem? E se você também ainda não faz parte do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, aqui no descritor está o link, você pode acessar, saber qual é esse curso, como é que funcionam as aulas ali e participar você também, tá certo? Eu tenho uma pesquisa que eu peguei aqui esses dias, foi publicada pelo G1. E essa pesquisa falou uma coisa muito interessante, essa pesquisa tem uns 3 anos. Ela fala que o brasileiro não gosta de falar sobre a morte e não se prepara para o momento. Essa foi uma pesquisa que eles publicaram ali. Eu achei interessante isso aqui. Essa pesquisa revelou que pelo menos 73% dos brasileiros consideram que falar sobre a morte é um tabu. Um tabu. E ela mostra ainda de maneira inédita, essa pesquisa, eu esqueci de falar, ela foi encomendada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do estado de todo o Brasil, não só do estado de São Paulo. E foi então realizada pelo Estúdio Ideias. E essa pesquisa revelou, por exemplo, alguns dados aqui que me chamaram a atenção, que 82,4% dos brasileiros acham que não tem sofrimento maior do que perder um ente querido. Até parece, pelo que a pesquisa deu a entender, que o medo maior das pessoas, há um medo muito grande de morrer, mas o medo maior do que morrer é o medo de perder um ente querido. 79% acham que nunca é a hora certa para a morte chegar. 63% acham que a tristeza está associada à morte. 48,6% não estão prontos para lidar com a morte de outra pessoa. E 30% admitem ter medo de morrer. 30,4% não sabem como ou com quem falar sobre a morte. E 10% acreditam que só o fato de você mencionar a morte, você já está atraindo. De fato, não é difícil encontrar pessoas que quando você começa a conversar sobre morte, fala assim, não, até bate na madeira. Para, Rodrigo, vamos mudar de assunto. Como se mudar de assunto fosse fazer com que a morte não viesse. E talvez alguns até fiquem desanimados a continuar ouvindo esse vídeo aqui, porque não, Rodrigo, não quero falar sobre morte não, por favor. Mas fique comigo até o final. Sabe por quê? Falar sobre a morte me dá respostas, ou pelo menos perguntas filosóficas que me levam a conclusões racionais, lógicas, que eu queria partilhar com vocês. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, por que nós temos esse desconforto com a morte? Se a morte é um processo natural, por que a gente simplesmente não acostuma com ela? Por que a morte não é algo que faz parte do nosso sentimento, assim como dormir, acordar, comer, beijar, amar, sofrer? É normal, faz parte da vida. Mas a gente não se acostuma com ela. Por mais que alguns queiram florear, e eu respeito a opinião de cada um, alguns coloquem assim, não, eu não tenho medo de morrer, pode matar que eu não tenho medo. Às vezes até um ateu fala o seguinte, esses crentes ficam usando a morte para aterrorizar as pessoas. Eu sou ateu, não acredito em Deus e não tenho medo de morrer. Ainda que você fale isto, na hora que a coisa está chegando mesmo, meu amigo, dá um desconforto sim. Eu já vi muita gente, tanto crente quanto descrente, que quando quase sobrevive a um acidente automobilístico, ele sabe o que foi estar cara a cara com a morte ali. Ou recebe uma notícia de um médico, olha, você está com câncer e já está em metástase. Ou você está com uma doença incurável. O medo vem. Faz parte.
O próprio Darwin já falava na teoria da evolução das espécies sobre o sentimento de sobrevivência. O instinto, é mais do que sentimento, o instinto de sobrevivência, ele está em nós. Independente das nossas crenças ou descrenças, nós temos um instinto de sobrevivência. Ah, mas você ainda insiste em dizer que não tem medo da morte, que não adianta o que eu vou falar para você? Tudo bem. E se for a morte de alguém que você ama? Eu quero ver qual é o ateu mais convicto do ateísmo dele, mais realista, que fala assim, eu não tenho medo desse negócio de morte, crente ficou usando morte para aterrorizar as pessoas. Eu quero ver se ele receber, esse ateu, uma notícia que a sua filhinha de 3 anos está com leucemia e está com poucos dias de vida, de acordo com a medicina. Será que você vai ficar tão confortável e dizer, não, a morte é um processo natural da vida, eu não tenho medo dela, quando ela atinge alguém que você ama? Então, repito, para todos os públicos, de crentes e descrentes, o tema da morte é algo que nos assusta, ou melhor, que nos apavora, seja da nossa morte pessoal ou da perda de alguém que nós amamos. E não adianta evitar falar sobre a morte como se fosse uma espécie de amuleto para preveni-la. Não, 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 não. Todos nós, mesmo que o Brasil não tenha pena de morte, todos nós já nascemos condenados à pena de morte, porque é a única estatística que não tem 2% de erro para mais ou para menos. É a estatística da morte. 100% daqueles que nascem morrem. Ricos, pobres, pretos, brancos, brasileiros, estrangeiros, todos morrem. E isto não é uma coisa muito boa. E permitam-me refletir sobre isso aproveitando o feriado de finados. Hoje eu acordei com algumas coisas de latim na cabeça, relembrando as épocas de latim, e eu lembro de 3 frases que eu não sei quem as juntou. Foram ditas por pessoas diferentes, mas acabaram ficando juntas numa mesma frase e deu uma filosofia da morte muito interessante. É aquela frase que diz tempus fugiti, carpe diem, memento moris. Tradução. Tempus fugiti. O tempo voa. O tempo foge. O tempo anda, você não consegue segurá-lo. Tempus fugiti. Carpe diem. Colha o dia. Ou, se quiser fazer uma tradução mais moderna, aproveite o dia. E memento mori. Memento mori é lembre-se que você vai morrer. Essa ideia do tempus fugiti, eu até anotei aqui, ela é um poema antigo, ela vem de Horácio, Horácio não, de Virgílio. E Virgílio, de uma maneira muito bonita, ele escreve uma série de poemas de Órgias. E o Virgílio, poeta latino, romano, ele dizia sed fugiti interea fugiti irreparabili tempus. Traduzindo, mas ele foge, irreversivelmente o tempo foge. Isso dito em latim é mais bonito, né? O tempo foge, você não consegue prendê-lo, não consegue segurá-lo. E se você for olhar, é até difícil nós predicarmos sobre o tempo. Porque até o tempo pode ser uma coisa psicológica. Se você for perguntar para os físicos adeptos das ideias de Albert Einstein, o tempo é relativo. O tempo do lado de fora de uma esfera que está à velocidade da luz é diferente do tempo dentro da esfera à velocidade da luz. O passado não existe mais. O futuro ainda não chegou. E o presente é um momento que a cada nanosegundo já virou passado. Nós não conseguimos nem testemunhar a ação do tempo. Tempus fugiti. O tempo se esvai. Agora, o carpe diem já é uma frase de um outro poeta latino, aí vem de Horácio, que é assim, aproveite o momento, colha. Carpiem é de colher, tanto é que o pessoal não fala que vai carpir o terreno, né? Então, carpiem, em latim, é aproveite o dia. Alguém resolveu juntar as 2 frases. Já que o tempo se esvai, vamos aproveitar o dia. Mas aí eu me lembro da 3ª frase que mata isso. Memento mori. Essa ideia do memento mori, ela é atribuída a alguns religiosos católicos da Idade Média, da ordem de os paulianos. Eles falavam muito assim desse o momento que morre. Então vamos imaginar como é que essas 3 frases podem ser interpretadas hoje. As 2 primeiras, elas são muito colocadas por pessoas que não querem saber de espiritualidade, de religião.
Você pode olhar isso em muitas propagandas de TV por aí, muitas propagandas não só de TV hoje, mesmo ali no stream do celular, aquelas propagandas que vem aqui no YouTube. Aproveite o dia. Então eles mostram uma cena bonita, é uma propaganda de banco, não tem nada a ver com praia, cachorro, bola e pessoas felizes ali, mas é uma propaganda de banco. Eles colocam uma praia bonita e fala, aproveite o dia, né? Aproveite as férias. Aí você sai da propaganda da internet, você vai ouvir uma música sei lá, de sertanejo universitário, e o camarada fala alguma coisa do tipo, aproveite o dia, beije as meninas que você quer, faça o amor que você quer fazer antes que chegue a velhice e você vê que não aproveitou nada disso. Alguém, talvez de uma maneira mais filosófica, fala um poema de fim de ano daquele tipo, beije o seu pai antes que ele não esteja mais com você, fique com sua mãe, aproveite seus filhos antes que eles cresçam, aproveite o dia, aproveite o dia. Isto, para fechar o meu ciclo de exemplos aqui, é coroado também por uma rodada de atores, atrizes ou pessoas midiáticas que começam a falar sobre filosofia de vida em algum programa de TV ou internet ou de TV paga e começam a falar assim, não, a gente tem que aproveitar, sabe por quê? Tem muito tabu que quer tirar de nós a felicidade, dizer que coisas são pecaminosas, são erradas, e os outros concordando e tudo, e cruzam a perna para cá e cruzam a perna para lá, e pega o microfone, aí o interlocutor fala, e você? Falando, o que é que faz? Não, eu concordo com o Beltrano. A gente viveu numa sociedade aqui que tudo agora é tabu, é pecado, é coisa. Eu quero curtir a vida. Aí eles põem alguém mais velhinho e falam assim, pois é, eu tô aqui, ó, nos meus 50 anos, 60 anos, eu estou curtindo a vida, estou redescobrindo a vida. Aí eles trazem uma matéria de alguém que resolveu fazer uma coisa completamente contra a sociedade, sei lá, de repente um sujeito que quis agora se fantasiar de urso polar. Aí ele aparece como urso polar e ele fala, olha, eu sempre quis ser um urso polar, eu sei que a sociedade não aceita isso, mas eu vou vestir aqui uma máscara de urso polar, vou ficar de urso polar e que se dane, eu quero ser feliz assim. O pessoal, não, parabéns, é isso mesmo, é um cara bem resolvido, né? Ele quis ser urso polar e ninguém pode falar nada contra isso. Aí eu mostro um outro lá, que a ideia dele agora pedir para, sei lá, qualquer coisa que eu possa imaginar aqui, ser reconhecido como o filho de uma abóbora. E o outro fala, você quer ser reconhecido como filho de uma abóbora? Qual o problema disso, gente? Parabéns, é um cara bem resolvido, a gente tem que respeitar, cada um faz da vida o que quiser e tudo, tem que aproveitar o dia, gente, senão acaba. Só que o que mata essas filosofias que só batem no tempus fugit e memento mori, tempus fugit e carpe diem, é a terceira, memento mori. Eu me lembro de um filme que eu assisti há muitos anos, Sociedade dos Poetas Mortos, que o professor passava sempre essa ideia para os alunos. Carpe diem, aproveite o dia. Não deixe nenhum tabu roubar de você isso. Antes que você chegue à velhice, insatisfeito pelas meninas que você não azarou, pelos beijos que você não deu, pelas viagens que não fez, aproveite o dia. Parecia um filme bonito na época, Sociedade dos Poetas Mortos. Hoje eu considero um filme completamente dantesco. Depois que eu estudei mais filosofia, antes eu achava bonitinho, eu assisti aquele filme na adolescência. Eu achava lindinho Sociedade dos Poetas Mortos. Na adolescência, eu já entrando já na fase adulta, acho que eu já estava na faculdade. Mas hoje eu não concordo com aquilo não, por causa da terceira frase, memento mori. Lembra que você vai morrer. E por mais que você curta a vida, quando ela virar passado, esse passado não vai consolar você no momento em que a morte chegar. Sabe por quê? Porque em sã consciência, nós não queremos morrer. Ninguém quer morrer. Nem o crente, nem o descrente. Mesmo o crente que acredita que quando a pessoa morre vai para o céu, ou que acredita na ressurreição dos mortos, ninguém quer morrer. Ninguém quer se suicidar. Mesmo que acredita que quem morre em Cristo morre vivo, nem por isso ele sai matando criancinhas cristãs para que todas morram salvas. A morte é estranha em qualquer filosofia, em qualquer doutrina. E mesmo o ateu que acha que a vida é só isso mesmo, não tem nada depois disso aqui, ele não fica confortável receber uma notícia que seu filho está morrendo, sua esposa, ou um irmão, ou ele mesmo. Ninguém quer morrer. Mas aí eu faço uma pergunta agora para todos, mas especialmente para você que é ateu, descrente.
Se Darwin falou, e nesse ponto eu concordo com Darwin, que nós temos um instinto de sobrevivência, por que nós temos esse instinto de sobrevivência? Veja, eu não quero explicar o instinto de sobrevivência em termos biológicos. Richard Dawkins escreveu O Gene Egoísta para explicar que o instinto de sobrevivência vem do gene egoísta. O gene egoísta que quer prolongar a sua descendência na fêmea, por isso que ele quer prolongar. Daí que vem a necessidade de sobrevivência, dizia o Richard Dawkins, ressignificando ou explicando a teoria de Darwin. Mas a minha pergunta é filosófica, ela é mais profunda. Tá, se eu ficar com a ideia de Richard Dawkins do gene egoísta, eu pergunto, por que o gene é egoísta? É essa pergunta que eu quero fazer para os biólogos. Se nós temos um instinto de sobrevivência, beleza, concordo com isso, não precisa me provar, eu sei que é verdade. De onde vem esse instinto de sobrevivência? Porque nascemos contradizendo a lei da natureza que vamos morrer. A minha pergunta ela é bem filosófica e bem antropológica. Eu não pergunto como funciona o instinto de sobrevivência. Essa resposta os biólogos me dão, ainda que teoricamente, como no caso de Richard Dawkins. A minha pergunta não é como funciona o instinto de sobrevivência. A minha pergunta é de onde vem o instinto de sobrevivência? Por que queremos? É o gene egoísta? Por que ele é egoísta? Por que no DNA do gene fala assim, sobreviva? Essa é a minha pergunta. Por que no DNA dos seres está a ideia de viver? Mesmo dos animais. O animal não filosofa sobre a morte, isso é verdade. Ele não filosofa. O cachorro não fica pensando no dia da morte dele. Mas se eu pegar um pau para bater num cachorro para matá-lo, ele vai ou avançar em mim ou correr. Até os animais têm instinto de sobrevivência. Eu repito, de onde vem esse instinto de sobrevivência? Porque ele é contraditório com a lei da natureza. Se não há Deus, se não há céu, se não há transcendente, se nós nascemos para morrer, porque esse para aqui é uma preposição bem óbvia, eu nasço, óbvio, vou morrer. Quem nasce, morre. Se a morte, então, é um ápice da vida, ou uma consequência da vida, por que eu nasço com esse instinto que é contraditório a isso aqui? Parece que a engrenagem não funciona bem. Parece que eu nasço com uma engrenagem rodando para cá, sendo que lá na frente ela vai ter que rodar para o outro lado. Por que isto? Alguém até falou uma vez uma coisa muito interessante que, na verdade, a morte é a consequência da vida. É a consequência da vida. Mas se a morte é a consequência da vida, por que no meu DNA está a não morte? A vontade desesperada de sobreviver. De onde vem isso? Eu já dei essa comparação em outras oportunidades na internet ou nos meus livros, mas eu gostaria de pedir licença para repeti-la, porque eu acho que ela tem sentido. Quando uma tartaruguinha do mar nasce, ali no Projeto Tamar, que tem um muito bonito Projeto Tamar no Brasil, tem vários lugares, acho que tem lá não sei se tem em Fernando de Noronha, acho que tem em Fernando de Noronha, na Bahia eu sei que tem, no Sul eu sei que tem. Os ovinhos estão na areia, em Pernambuco eu sei que tem, os ovinhos estão na areia e quando eles eclodem, a tartaruguinha sai da areia e ela vai direto para o mar. Parece que ela já nasce com um GPS, um Waze no cérebro dela, mostrando seu lugar não é aqui, vá para lá. As aves já nascem instintivamente migrando para o sul. Os peixes, na época da piracema, eles já nascem instintivamente voltando para o lugar ali onde eles devem reproduzir e reprocriar. E outras que eu poderia dar o exemplo aqui. Por que esse GPS está ali dentro? De alguma maneira mostrando para aquele ser que o lugar dele não é ali, que ele tem que pular para o outro lado. Aí eu pergunto, essa desconformidade com a morte não seria um indício de que há algo além dessa vida que não se limita a um traço entre duas datas, um hiato entre dois momentos? Porque convenhamos, se a vida é apenas um hiato entre dois momentos, por mais gostosa que ela seja, ela não preenche o vazio da alma, porque eu tenho sede de eternidade. Eu tenho sede de eternidade. Mesmo que eu saiba que a eternidade não existe, eu a quero.
Eu quero ser feliz eternamente. Tanto é que tem uma ideia que se a gente pudesse segurar os bons momentos para que eles durassem eternamente, a gente faria isso. A gente queria eternalizar os bons momentos. Como a gente não consegue, a gente pelo menos os transforma simbolicamente em fotografias, museu, monumentos, quadros. Só que não adianta, o símbolo nunca supera a vontade da realidade. Quando você tem uma foto de alguém muito querido que se foi, e no dia de finados você olha para essa foto, a foto é uma lembrança gostosa, mas ao mesmo tempo não preenche a vontade que você tem de estar pessoalmente com aquela pessoa e abraçá-la. De onde vem isto? Eu creio que veio do Criador. O mesmo Criador que colocou em meu instinto a necessidade de sobrevivência, ele colocou também uma assinatura. Ele colocou uma palavrinha. Procura-me. Procura-me. Não importa se eu nascer num berço islâmico, judaico, cristão, shintoísta, hindu, materialista, marxista, hedonista, ateu, agnóstico. Não importa em qual berço eu nasça, numa choupana ou em berço esplêndido. Tem no meu DNA uma ideia de procure-me. Isto aqui ainda não é a sua vida. E a gente passa durante todos os nossos tempos na existência procurando alcançar esse sagrado, esse transcendente. É lógico, claro e evidente que os teólogos dão nomes diferentes para ele. Por isso que tem tantas religiões no mundo. Mas, como uma vez eu participando de um diálogo com um padre e um rabino, no Inteligência Limitada, nós vimos que independente das diferentes crenças de cada um, o padre católico, eu adventista, o rabino judeu, todos nós tínhamos um ponto em comum ali: saudade do paraíso. Nós nascemos com essa saudade do paraíso. E eu pergunto, se o paraíso não existe, de onde vem essa saudade? Biologicamente ela não faz sentido. Seria a mesma coisa de a natureza produzir somente fêmeas, mas não produzir machos para copularem com as fêmeas e gerarem descendentes. Seria a mesma coisa da natureza produzir apenas dia, mas não noite. Apenas calor, mas não frio. Não faz sentido. A sociedade, perdão, a natureza produz elementos incompletos porque existe a completude. O homem é incompleto sem a mulher. Por isso que a natureza produz... Note que eu estou falando da natureza, nem estou falando de Deus, hein? O homem é incompleto sem a mulher. O macho é incompleto sem a fêmea e vice-versa. Por isso que a natureza cria os seres em macho e fêmea. Macho e fêmea. A árvore é incompleta sem outras árvores. Por isso que a natureza coloca a árvore e as sementes para dar outras árvores. Por isso que a natureza tem todo o equilíbrio. E a natureza também me cria com sede do paraíso. E o paraíso não existe? Eu quero dar uma notícia para você, muito boa. Você está sofrendo hoje, talvez pela perda de um ente querido, pelo medo de morrer. Sabe, estas mortes que nós estamos presenciando hoje são provisórias. Você não precisa ter medo dessa morte. Instintivamente você vai ter medo dela como eu tenho. Se eu estiver dirigindo e um caminhão vier na minha direção na contramão, eu vou apavorar. Eu que estou falando para você, eu vou apavorar. Se eu cair num lago, eu não sei nadar, eu vou ficar me debatendo e se aparecer alguém, eu vou agarrar essa pessoa porque eu não quero morrer. Mas, fora do instinto de sobrevivência, que é normal que nós tenhamos, em termos mentais ou emocionais ou até espirituais, você não precisa ter medo dessa morte. Porque essa morte é uma morte provisória. Provisória. Segundo o livro do Apocalipse, a morte que nós devemos ter medo é a segunda morte, que o Apocalipse descreve como a morte do lago de fogo e enxofre. A segunda morte.
Esta é que nós devemos temer. Depois você pode ler na sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 20, fala sobre essa segunda morte. É esta morte que nós devemos temer. Porque essa segunda morte é a ausência absoluta da vida. Eu também já expliquei isso em outra ocasião. Quando Deus fala, filhos, fiquem comigo, senão vocês vão morrer, sempre tem algum revoltado com a religião falando o seguinte, que Deus é esse, né? Ele parece mais aqueles maridos opressivos que falam com a mulher assim, ou você continua comigo ou eu vou te matar. Não, meus queridos, vocês estão completamente equivocados na comparação. Quando Deus fala, fique comigo, senão você vai morrer, eu já dei esse exemplo, é como se a água falasse para o peixe, fique em mim, senão você vai morrer, fica aqui comigo. E o peixe prefere ficar na terra. Ele vai morrer. Porque vida para o peixe, só na água. Vida para todos os seres do universo, somente em Deus. Fora de Deus, é como o peixe fora da água. Você vai morrer. É nesse sentido que Deus fala, fique em mim. Então eu lamento muito por quem não aceita. Eu respeito a sua descrença. Pode ter certeza, eu respeito muito. Mas eu oro a Deus para mudar o seu coração. Não vou mentir para você. Porque vida é só nele. E esta morte que todos nós experimentamos agora é provisória, ela é consequência do mundo estar em pecado. Crianças morrem, adultos morrem, leucemia e criança ficam na mesma frase, mas as coisas estão fora do plano de Deus. No espectro maior da história da redenção, o curso da vida ainda não acabou. A nossa existência é apenas uma frase de um livro muito maior que Deus está escrevendo. Se não pode julgar o livro pela capa, muito menos se julga o enredo por uma única frase ou um único parágrafo. O enredo do livro é muito maior do que um único parágrafo que está lá no meio do livro. E a última página é que dá todo o contorno, toda a lógica, todo o significado do que você começou a ler lá no primeiro capítulo. A história do mundo ainda não chegou na última página. Então, durante o decurso dessa história, coisas esquisitas acontecem. Pessoas boas, que a gente fala, puxa, que sujeito de bom coração, morrem de maneira estúpida por causa de um assalto no metrô que o cara queria roubar o celular para vender droga. Para comprar droga, melhor dizendo. Uma criança que a família tanto queria morre com 2 meses de idade porque pegou uma infecção hospitalar terrível lá e os pais depositam na terra o seu pequenino ali, choram e questionam Deus por quê? Questione no sentido de desabafar. Você pode. Jesus na cruz falou, Deus meu, por que me desamparaste? Isso não é pecado. Mas complemente o questionamento com a frase do Cristo, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Entregue a Deus. Porque este que você hoje deposita no pó da terra, de acordo com a Bíblia, se ele ou ela morrerem em Cristo, não será para sempre. Porque quando o Senhor voltar e for ouvida a voz de trombeta, a voz do arcanjo, ressoada a trombeta e ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados para estar com o Senhor nas nuvens. E enquanto esse glorioso dia não chega, enquanto estamos do lado de cá da eternidade, morrendo e sendo enterrados, vivendo e enterrando, Cristo nos oferece uma perspectiva de vida, uma expectativa de vida maior ainda. Olha o que ele disse aqui no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este texto ele é tão lindo, mas quando a gente lê no contexto maior, ele tem uma amplitude ainda mais profunda. Porque Jesus, um pouco antes, no verso 7, ele disse, em verdade, verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus falou isso num contexto de alguns inimigos políticos, fariseus, que não aceitavam o fato dele ter curado um cego de nascença e cuspido na terra e feito lodo no sábado, no Shabat.
E eles 2 vezes questionaram o cego: quem fez isso com você? Quem fez isso? Ele falou: não sei. E quando eles descobriram que era Jesus, falaram com o cego: ei, você sabe que esse homem que te curou é um pecador? Que ele não vale nada? Aí o cego: olha, se ele não vale nada eu não sei, mas ele me restaurou a vista. Vocês também querem se tornar discípulos dele? E aqueles homens falaram: de jeito nenhum, nós somos discípulos de Moisés. Sai daqui. Expulsaram o cego. E quando Jesus encontra o cego e fala: fui eu que te libertei, você crê? Ele falou: creio, Senhor. E adorou Jesus. Aí Jesus então comparou: olha, o cego é aquela ovelha que reconhece a voz do pastor. Por isso que ele não reconheceu a voz de vocês, porque vocês são salteadores, ladrões, vocês querem matar, destruir. Um mistério muito profundo para mim, que me arde até a alma, é o mistério da decisão. Todos escolhem. Mas por que um escolhe o caminho A e o outro o caminho B? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu sei que eu fiz uma escolha. Eu optei pela vida. Pela vida em Cristo. E eu convido você também a escolher pela vida. Aliás, eu não, o próprio Deus, porque ele disse certa vez: eis que te proponho 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua casa. Escolha a vida, porque, afinal de contas, viver é muito mais do que simplesmente existir. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.